Graça e paz de Cristo Jesus, amados leitores da Palavra de Deus. Que bênção! Estamos prosseguindo em nossa jornada bíblica 2024. 250 dias lendo a Bíblia, uma visão panorâmica das Sagradas Escrituras, a Palavra do nosso Deus. Estamos no bloco do nascimento de uma nação. Estamos conhecendo como que Deus, daquela família de 70 pessoas, de Abraão, Isaque e Jacó, que desceu ao Egito, Deus está formando a sua nação, a nação a partir da qual ele vai trazer o Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Êxodo, capítulo 3, uma das cenas mais emblemáticas de toda a Bíblia. Deus fala a Moisés dentro de uma sarça ardente. Tempo de agir é a nossa reflexão de hoje, aproveitando as notas compartilhadas pelos dois jornalistas Tim Stafford e Philip Yancey, Bíblia de Estudo Facilitado, da editora Mundo Cristão. Vamos então à leitura. Êxodo, capítulo 3. Exatamente de onde paramos ontem. Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, também chamado de Reuel, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Interessante, irmãos. Jetro parece ser sacerdote do nosso Deus. Midian era uma região cujo ancestral era filho de Abraão, com a sua concubina Quetura. Portanto, tem uma ligação mesmo aí. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Detalhe, irmãos, o anjo do Senhor. Lendo Gênesis 22 há poucos dias, nós já descobrimos que esse anjo do Senhor é o próprio Deus, Filho, Jesus, que é chamado de anjo do pacto em outras passagens. Portanto, irmãos, é o próprio Senhor Jesus, tá? O autor e consumador da nossa fé. Aquele que trouxe a graça salvadora. É ele que revela a Moisés a chamada para a libertação do povo, a quem vai ser concedida a lei. Diz então o texto: Moisés viu que, embora a sarça é um arbusto, do deserto, estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Perceberam aí, irmãos? O anjo do Senhor, do versículo 2, agora é chamado de Senhor e de Deus, no versículo 4. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora
O clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Encontro marcado, irmãos, de Deus com seu povo vai se confirmar lá no capítulo 19 e 20, quando a lei será entregue. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, meus irmãos, é o nome hebraico Iavé, ou Jeová. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, ou Iavé, o eu sou. Senhor é a forma mais comum como a Bíblia traduz o Iavé, dos hebreus. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos perezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso é que ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Escravos andavam nus ou seminus, tá, irmãos? Deus faz com que seu povo saia vestido do Egito, de escravos a príncipes. Amém? Tempo de agir. Deus chama um relutante Moisés. Essa é a nossa reflexão de hoje, compartilhada por Felipe Yancey e Tim Stafford na Bíblia de Estudo Facilitado. Eles destacam o versículo 11. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Em apenas 2 versículos, a Bíblia resume quase 400 anos da história israelita. Capítulo 1, versículos 6 e 7 de Êxodo. Esses versículos relatam que a família de Jacó, ainda pequena o suficiente, ao final de Gênesis,
a ponto de a Bíblia citar todos os seus filhos. Transforma-se numa grande e agitada tribo. O plano de Deus progride lentamente, com um inconveniente enorme. O Império Egípcio se voltou contra os hebreus, que agora labutam como escravos, sob o domínio de um faraó hostil. Eles estão unificados, sim, mas da mesma forma que gente oprimida em qualquer lugar se mantém unificada em sua miséria. Alguém ainda acredita nas promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó? Dia após dia, os escravos suportam chicotes dos capatazes egípcios. Quanto à alardeada terra prometida, está situada em algum lugar ao leste, dividida sob a posse de dezenas de reis diferentes. Deus, porém, não se esqueceu de sua aliança. Versículo 7. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, diz ele. Agora você verá o que eu farei. Capítulo 6, versículo 1. Os capítulos seguintes registram a mais impressionante exibição de poder de Deus sobre a terra desde a criação do mundo. Uma escolha irônica. Em primeiro lugar, Deus seleciona Moisés como líder. Uma escolha repleta de ironia. Foram precisos 40 anos no Egito e depois 40 anos no deserto, a fim de preparar Moisés para o seu papel de liderança. Conforme mostra este capítulo 3, Moisés está longe de ser um recruta cheio de expectativa. O anúncio de Deus, ou chamado de Deus, é um encontro de que Moisés jamais se esquecerá. Uma sarça em chamas, uma voz do nada, Deus se apresentando pelo nome. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Versículo 6. E traçando uma ligação com todas as promessas anteriores. Agora chegou o momento de agir. E Moisés é o escolhido, a dedo por Deus, para liderar seu povo à saída da escravidão no Egito, rumo à liberdade na terra prometida. Questão de vida para a gente parar para pensar. Você já se perguntou como Moisés, se seus defeitos o desqualificam para a obra que Deus quer que você faça? Você já perguntou como, assim como Moisés fez, né? Como os seus defeitos te desqualificam para a obra que Deus tem a realizar na sua vida? Você tem recuado por causa disso? Ou, a despeito disso, avançado na dependência da graça de Deus? Algo para se pensar, com certeza. Oremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Como se não bastasse o Senhor nos salvar pela graça em Cristo Jesus, o Senhor ainda nos honra com a chamada para realizar a tua obra. Ah, meu Senhor, tem misericórdia de nós. Nossos defeitos, meu Pai, nos desqualificam em tudo para sermos usados por Ti. Mas, obrigado, porque o Senhor não olha para os nossos defeitos, mas sim para as nossas potencialidades. E o Senhor mesmo as potencializa com a Tua graça. Oh Deus, usa-nos, eis-nos aqui. Faz de nós conforme a Tua vontade. Abençoe cada um dos meus irmãos, amigos, todos que estão vendo esse vídeo agora. Mostra para eles de que forma o Senhor quer usá-los. E que o Senhor use poderosamente cada um de nós, de acordo com as capacidades que o Senhor mesmo nos deu. Seja bendito o Teu nome, o nome de Teu Filho amado Jesus, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Amados, até a nossa próxima leitura, em nome de Jesus, quando vamos, então, conhecer algumas dessas maravilhas. Na verdade, foram pragas que Deus operou contra um teimoso faraó e um orgulhoso Egito.
para libertar o seu povo, Israel. Até a próxima leitura amanhã, irmãos, em nome de Jesus.